Um excelente documento para que você saiba, ou para que você consulte as portas normalmente usadas não só por firewalls, mas por qualquer serviço que esteja catalogado, é um documento do IETF, o Internet Engineering Task Force, chamado RFC 1700. Recomendo que você leia o todo, mas num dos capítulos desse documento você vai encontrar as portas normalmente usadas por todos os serviços ou pela maioria dos serviços conhecidos. Alguns desses serviços são as portas para conexão com firewall, para conexão, para controle do firewall por parte do administrador. Sabendo essa informação, você pode tentar determinar que firewall está instalado naquele sistema operacional simplesmente pelas portas que aquele cara está escutando. Por exemplo, se você está usando um firewall baseado em Linux com kernel 2.4, é quase obrigatório que você esteja usando o iptables, que é algo integrado no próprio kernel do Linux. Para controlar o iptables, para configurar o seu firewall, você pode fazer isso na linha de comando, mas o administrador que quer controlar o firewall à distância, para não ter que ir até lá para configurá-lo, ele pode instalar algum programa lá. Um deles é, por exemplo, o já citado WebMin. Como que eu sei se o WebMin está instalado na máquina ou não? Bom, o WebMin é para você controlar via web, via browser. Então você vai usar o browser para tentar se conectar naquela máquina. A porta na qual você se conecta não é a 80, que é a porta padrão do browser, é a porta 1000 ou a porta 10.000, dependendo de como foi instalado o WebMin. Então, óbvio, se você usar o seu browser, tentar se conectar naquele firewall pelo browser, na porta 1000 ou na porta 10.000, você consegue se conectar. Se você conseguir se conectar e aparecer a janelinha de login do WebMin, você sabe que naquele firewall também está instalado o WebMin para que o administrador possa configurá-lo. Vamos ver isso na prática. Vou abrir uma máquina qualquer na nossa rede, na porta 10.000 ou na porta 1000. E vocês vão ver que dá Connection Refused, porque é óbvio, essa máquina qualquer não tem nada escutando na porta 1000. Agora, se eu der isso na máquina onde tem um firewall, se não der nada, é porque naquela máquina não tem WebMin, como na primeira que nós testamos. Mas no nosso caso aqui, essa máquina que é o nosso firewall, tem o WebMin instalado, justamente para que eu configure o meu firewall e outras coisas daquela máquina. Bom, se eu já sei que tem o WebMin aí, se essa máquina for o firewall, o WebMin vai ser usado para configurar o firewall também. Obviamente isso não é regra, mas é uma pista para você tentar descobrir qual é o sistema operacional. O WebMin só funciona em Unix. Que tipo de sistema operacional é? Veja que a gente não usa sempre o resultado de uma ferramenta apenas para tentar conseguir alguma informação. A informação vem de cruzar as informações, cruzar os dados que a gente recebe dos outros, de todas as ferramentas que a gente usa. Comparando todos esses dados é que a gente pode inferir se é aquele ou aquele outro sistema operacional, ou se é esse ou aquele firewall que está sendo usado naquele sistema operacional. Existem diversos tipos de firewalls para serem instalados em diversos tipos de máquinas e diversos tipos de sistemas operacionais, e cada um deles possui uma configuração desse tipo diferente. Por exemplo, o Microsoft ISA Server usa o serviço de terminal remoto para ser configurado remotamente. Então é óbvio, basta que você, numa dada máquina que você acha que é o firewall, basta você procurar pela porta do terminal remoto, que por acaso é a TCP 3389, que você sabe que tem o terminal server instalado ali. Se tem o terminal server, é possível, também é possível que não, mas é possível que aquela máquina seja um firewall e que aquele cara esteja sendo usado para configurar o tal do ISA Server. Você vai precisar de mais dados para determinar isso, mas esse é um deles. O painel de controle do Checkpoint Firewall, por exemplo, ele aceita conexões nas portas 256, 257 e 258. Se você achar na internet uma máquina que tenha essas três portas abertas e que você consiga determinar por outros meios que ela é um firewall, muito provavelmente aquela lá é um Checkpoint Firewall. Para ter certeza, nós vamos precisar fazer outros testes. Mas a gente já está começando a descobrir, a aprender como descobrir que firewall está instalado numa determinada máquina que a gente já descobriu que é o firewall. O que eu posso recomendar para vocês é estudem. Vão atrás
de todas as novidades sobre firewall que tem no mercado. Peguem um dia, a cada dia vocês vão estudar um firewall específico. Então, num dia vocês vão lá, hoje eu vou estudar o Checkpoint Firewall. Então eu vou lá no site oficial da Checkpoint, vou fazer download de toda a documentação que tem lá, vou procurar na internet tudo que se falou, tudo que se discutiu em site hacker, site de discussão, site de rede sobre o Checkpoint Firewall e vou tentar descobrir como que ele se parece quando está ligado na internet para eu conseguir reconhecê-lo quando trombar com um. E você vai fazer isso com todos os que você conhece, todos os firewalls que você conhece e vai tentar pesquisar os que você não conhece ainda, vai tentar saber se eles existem, quando existem, como existem, etc.